Você já se sentiu cansado? Não fisicamente, mas cansado por dentro? Aquela exaustão da alma, quando parece que Deus está em silêncio e você não entende o porquê de tantas esperas? Quando você ora, chora, acredita e mesmo assim nada acontece? Talvez, nesse exato momento, você esteja tentando manter a fé, mas o coração está cansado de esperar. E é justamente sobre isso que Deus quer falar com você hoje. Ele quer te ensinar a descansar no tempo dele. Muitas vezes confundimos fé com movimento. Achamos que quanto mais nos agitamos, quanto mais corremos atrás, mais mostramos que confiamos. Mas Deus tem um jeito diferente de agir. Ele nos ensina que a fé também está no descanso. Descansar não é desistir. Descansar é confiar que o Deus que prometeu também é o Deus que cumpre, ainda que tudo pareça demorado. Há momentos em que o céu fica silencioso. E nesse silêncio, parece que Deus esqueceu de nós. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio de Deus é trabalho nos bastidores. Enquanto você ora, Ele move o que os seus olhos não podem ver. Enquanto você espera, Ele prepara o que ainda não está pronto. Pense em quantas vezes você tentou resolver as coisas do seu jeito. E quanto mais tentava, mais parecia dar errado. Porque o tempo de Deus não obedece à pressa humana. Ele trabalha com propósito, não com ansiedade. E às vezes, Deus atrasa o que você quer para adiantar o que você precisa. Há portas que Ele fecha não por castigo, mas por proteção. Há respostas que Ele demora a dar porque o amadurecimento que você ganha na espera é parte do milagre. A espera é o campo onde Deus planta a confiança. É no ainda não que Ele molda a sua fé. E é nesse tempo que Ele te prepara para receber aquilo que, se viesse antes, talvez você não saberia sustentar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que aprenderam a esperar. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. José foi traído, vendido, esquecido, mas no tempo certo, Deus o colocou no palácio. Davi foi ungido rei e precisou esperar anos até que o trono fosse seu. O que todos eles têm em comum? Eles confiaram no tempo de Deus e não no relógio humano. Talvez hoje, Deus esteja te chamando para esse mesmo lugar de confiança. Um lugar onde você não precisa entender tudo. Onde você pode apenas descansar sabendo que o controle está nas mãos certas. O tempo de Deus não atrasa, não falha, não erra. O tempo de Deus é perfeito. E quando o tempo de Deus chega, tudo faz sentido. O choro se transforma em aprendizado. E o que antes parecia demora se revela como cuidado. Eu sei, esperar dói. Dói ver os outros conquistando o que você sonha. Dói orar e não ver resposta. Dói sentir que o tempo está passando e a promessa ainda não chegou. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele viu cada lágrima, ouviu cada oração e conhece cada desejo do seu coração. E Ele te diz hoje: descansa. Eu estou cuidando. O descanso em Deus não é passividade. É um ato de fé. É você dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É entregar o controle e permitir que Ele guie o caminho, mesmo que a estrada pareça silenciosa. Quando você aprende a descansar no tempo de Deus, o coração se acalma. A alma encontra refúgio. E aquilo que te tirava o sono começa a perder o poder de te assustar. Porque quando você entrega a Deus o tempo, Ele devolve a você a paz. E quando há paz, há força para continuar. Agora que você entendeu o valor de descansar no tempo de Deus, vamos juntos descobrir como viver esse descanso na prática, mesmo que o coração queira desistir. Descansar no tempo de Deus é uma das maiores provas de fé que um coração pode viver. E ao contrário do que muitos pensam, não é algo fácil, porque o nosso instinto natural é querer resolver,
controlar, entender. Mas o descanso verdadeiro começa justamente quando você entrega aquilo que mais ama e decide confiar. Descansar é abrir mão da urgência, é respirar fundo e dizer: Senhor, o meu tempo não é melhor que o teu. É entender que Deus não trabalha sob pressão. Ele trabalha com propósito. Às vezes Ele te pede para parar, para silenciar, porque no barulho da ansiedade você não conseguiria ouvir a voz dEle. E é nesse silêncio que Ele fala com mais clareza. O descanso não acontece quando tudo se resolve. O descanso acontece quando você confia, mesmo sem entender. É quando o coração aprende a esperar com fé e não com medo. Você já percebeu como é difícil confiar quando o futuro é incerto? Mas é justamente aí que a fé se manifesta de verdade. A fé não é necessária quando tudo está sob controle. A fé é necessária quando você não vê saída e, mesmo assim, escolhe crer. E é nessa escolha que o descanso floresce. Descansar é dizer: Deus, eu confio que o teu tempo é perfeito, mesmo que o meu esteja acabando. Quando você escolhe descansar, algo dentro de você muda. A mente se aquieta, o coração se acalma e a presença de Deus te envolve de uma forma diferente. Você percebe que não precisa correr atrás de tudo, porque o que é seu já está reservado por Ele. Existem 3 atitudes que ajudam o coração a viver esse descanso espiritual. A primeira é agradecer mesmo sem ter recebido. A gratidão abre espaço para a fé florescer. Quando você agradece antes do milagre, você está dizendo: Senhor, eu já sei que o teu agir é certo, mesmo que ainda não tenha visto. E esse tipo de fé toca o coração de Deus. A segunda atitude é não alimentar a ansiedade. A ansiedade é o ruído que impede você de ouvir a voz de Deus. Quando você se enche de preocupação, o medo ocupa o lugar da confiança. Por isso, em vez de repetir, "E se não der certo?", diga, "Mesmo que eu não veja agora, eu sei que Deus está preparando o melhor." E a terceira atitude é permanecer em oração. Mas não aquela oração apressada, cheia de pedidos. É a oração que descansa, que entrega, que confia. Aquela que diz: Senhor, eu não quero apenas a bênção. Eu quero o teu tempo, o teu modo e a tua vontade. Há algo muito lindo que acontece quando você decide descansar. Você para de medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Você entende que Ele te ama tanto que até os nãos e os espera são formas de cuidado. Às vezes, o que parece demora é Deus te livrando de algo que te machucaria. Às vezes, o que parece perda é Deus te conduzindo para um recomeço melhor. E às vezes, o que parece silêncio é Deus te ensinando a ouvir a voz dele no meio do vento. Deus não está te punindo, Ele está te moldando. O que Ele prometeu ainda está de pé. Mas antes de cumprir, Ele quer que você aprenda a confiar. Porque se o coração ainda está agitado, é sinal de que ele ainda não aprendeu a descansar. E Deus quer te ensinar isso, com amor, com paciência, com ternura. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. E cada dia que passa parece mais difícil acreditar. Mas Deus te diz agora: não é porque está demorando que não vai acontecer. O que é seu está sendo preparado com perfeição.
O tempo de Deus não é demorado, ele é detalhista. Ele não entrega algo incompleto, ele entrega algo eterno. Então, em vez de se perguntar por que ainda não chegou, pergunte o que Deus quer me ensinar enquanto eu espero. Porque o descanso não é apenas uma pausa, é um processo. E todo processo divino tem um propósito escondido. O descanso em Deus é um aprendizado diário. Alguns dias você vai sentir paz, outros vai precisar escolher acreditar mesmo sem sentir nada. Mas é nesses dias que a fé mais cresce. A cada vez que você diz, Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando a resposta não vem, você está dizendo ao mundo espiritual, eu não dependo do que vejo, eu dependo de quem eu creio. E é aí que Deus age. Ele age quando você descansa. Ele move quando você entrega. Ele transforma quando você para de lutar com as próprias forças. Talvez você tenha tentado segurar algo que já deveria ter entregado. Talvez esteja insistindo em entender o que só vai fazer sentido lá na frente. Mas Deus está te dizendo agora, solta. Eu sei o que estou fazendo. Você não precisa saber o caminho todo. Você só precisa dar o próximo passo com fé. O resto, Deus revela no tempo certo. Porque descansar em Deus não é parar de caminhar. É caminhar confiando. É fazer o que está ao seu alcance e deixar o impossível nas mãos dele. E é justamente aí que o milagre acontece. Quando você aprende a viver o descanso, o coração não se desespera mais diante da demora. Ele entende que o tempo de Deus é parte da promessa, porque o que vem de Deus vem completo, vem no tempo exato, vem com paz. E quando chegar, você vai entender, tudo que parecia atraso era preparação. Tudo que parecia silêncio era cuidado. E tudo que parecia perda era livramento. Agora, respira fundo. Sente essa paz que está te cercando agora. Ela é o sinal de que Deus está te dizendo, eu estou no controle. Você pode descansar. No próximo trecho dessa mensagem, vamos juntos entender o que acontece depois do descanso. Quando o tempo de Deus chega e as promessas começam a se cumprir diante dos seus olhos. E você vai perceber que cada lágrima, cada espera, cada silêncio valeram a pena. Chega um momento em que tudo começa a fazer sentido. As peças se encaixam, as portas se abrem, e o que antes era confuso se torna claro. É quando o tempo de Deus chega. E quando ele chega com força, com propósito, com perfeição. Não vem pela metade, não vem atrasado. Vem do jeito certo, na hora exata, e com a paz que confirma. Era para ser agora. Deus é um Pai que não se esquece de nenhuma promessa. Ele não promete por impulso. Ele promete por propósito. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está te conduzindo com cuidado, um passo de cada vez, até o lugar onde a promessa se cumpre. O tempo de Deus não apenas traz o que você esperava. Ele também transforma quem você se tornou durante a espera. Porque o maior milagre não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece dentro de você, enquanto aprende a confiar. Você se torna mais maduro, mais forte, mais paciente, mais sensível à voz de Deus. A dor que antes parecia insuportável, agora é testemunho. O deserto que antes te enfraquecia, agora te fortalece. E aquilo que um dia você pediu chorando,
Hoje você vive sorrindo, porque chegou o tempo certo. Quando o tempo de Deus chega, o coração entende o valor da espera. Você olha para trás e percebe que Ele nunca te abandonou. Ele estava lá, em cada detalhe, guiando você mesmo que tudo parecia parado. Lembra daquela oração que você achava que Ele não ouviu? Ele ouviu. Lembra daquele sonho que parecia impossível? Ele estava cuidando dele o tempo todo. E agora você pode ver. Deus não se atrasou. Ele estava te preparando. E quando Ele te entrega algo, Ele quer que você viva com maturidade, com gratidão, com um propósito. Há uma paz que só o tempo de Deus pode trazer. Uma serenidade que preenche a alma quando você entende que tudo estava sendo conduzido por amor. O tempo de Deus é uma dança perfeita entre o ainda não e o agora chegou. E quando esse tempo chega, não há porta que fique fechada, não há coração que continue ferido, não há deserto que permaneça estéril, porque o sopro de Deus faz florescer até onde parecia impossível. Ele transforma ruínas em recomeços, feridas em testemunhos, silêncio em canção, e o tempo de espera em tempo de colheita. Talvez hoje você esteja sentindo que está quase desistindo, mas não desista. O mesmo Deus que fez Abraão ser pai na velhice, que fez José sair da prisão para o palácio, que transformou o deserto de Moisés em caminho de libertação, é o mesmo Deus que está cuidando da sua história. O tempo dele é diferente, mas é perfeito. E quando ele chega, ele muda tudo. Você vai entender que não precisava ter se preocupado tanto. Vai olhar para trás e ver que até as demoras foram bênçãos disfarçadas. E vai perceber que tudo aconteceu exatamente do jeito que precisava acontecer. Agora, guarda isso no coração. Deus não se esqueceu de você. A promessa continua de pé. E o tempo de Deus está chegando. Então descansa, fica firme, continua orando, continua crendo, continua esperando com fé. Porque o tempo dele é como o amanhecer. Você pode passar a noite inteira na escuridão, mas quando a luz chega, ela cobre tudo com esperança. E quando essa luz chegar à sua vida, você vai entender que cada lágrima, cada não, cada silêncio foram necessários para que você estivesse pronto para viver o que vem agora. E quando viver, viva com gratidão. Abrace o tempo de Deus com paz, porque Ele não apenas cumpre promessas, Ele transforma corações durante o caminho. E se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho descansar no tempo de Deus. Deixe seu coração registrado como um ato de fé. E se essa palavra tocou você, curta esse vídeo, se inscreva no canal Florescer em Fé e compartilhe com alguém que também precisa aprender a descansar no tempo de Deus. Porque quando você espalha fé, você semeia esperança. E quem semeia esperança, floresce.